CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos agora estudar o livro Obras Póstumas de nosso irmão e codificador Allan Kardec. Mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. O item 25. Sabei porque uma tristeza indefinida às vezes apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. É vosso espírito que aspira à felicidade e às liberdades, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e a espécie, e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar. Seja-vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados, se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sedes fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem-vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com as vossas presenças entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Genebra. François de Genebra. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, conhecendo um pouco mais do nosso Kardec, nosso mestre
enviado por ti à Terra, trazendo tão nobre missão. Trabalho este que irá renovar a nossa humanidade moralmente. Obrigado por esta casa, por lançar luzes ao nosso entendimento, ao nosso espírito, relembrando o mundo do qual nós viemos e para o qual retornaremos. Obrigado, altivo, em teu nome, caro amigo, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, das nossas queridas irmãs que muito têm feito por nós, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Semana passada nós passamos aqui, falamos do livro, começamos a ler a biografia de Kardec e paramos na página 23. Mas vai dar tempo da gente ver hoje, lendo toda a biografia de Kardec. Então a gente vai começar na página 19. Vamos rever, porque nunca é demais, né, Adilane? Sim. Então acompanha aí, que eu leio um parágrafo, você lê outro. Biografia de Allan Kardec, Página 19. Vamos reiniciar o nosso estudo. É sob o impacto da dor profunda causada pela partida prematura do venerável fundador da doutrina espírita que abordamos uma tarefa simples e fácil para suas mãos sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos abateriam se não contássemos com o concurso eficaz dos bons espíritos e com a indulgência de nossos leitores. Quem dentre nós poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se por possuir o espírito de método e de organização, nos quais se iluminam todos os trabalhos do Mestre? Somente sua poderosa inteligência poderia concentrar tantos materiais diversos e triturá-los, transformá-los para espalhá-los em seguida como um orvalho benfeitor sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Então, no primeiro parágrafo, ele fala do impacto causado pela partida prematura do nosso querido Allan Kardec. Então, ele desencarnou aos 65 anos de idade. Novo, né? 65 anos de idade. E o que para ele, né, por causa da sua experiência, por causa da sua sabedoria, ele trouxe a doutrina espírita, devassando o mundo invisível para todos nós. Trabalho esse que para nós seria um peso muito grande. Ele tinha experiência, um homem inteligente, e com a ajuda dos bons espíritos, ele trouxe essa obra magnífica. E ele diz aqui, no segundo parágrafo, quem está escrevendo, quem de nós poderia lisonjear-se, né, por possuir um espírito de método, de organização que o Kardec possuía? Método e organização. Ele tinha um método, ele não fez de qualquer maneira. Somente sua poderosa inteligência, e aqui ele destaca a inteligência de Kardec,
E ele coloca uma frase muito bonita para triturar todo esse conhecimento, trazer todo esse conhecimento fácil para o nosso entendimento e depois espalhá-lo como um orvalho benfeitor sobre todos nós, sobre todas as almas desejosas de conhecimento. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada, não afastada do estilo familiar, quanto das obscuridades da metafísica. Então Kardec tinha todas essas qualidades. Ele era incisivo, conciso, sabia resumir bem e profundo. Fala da sua linguagem simples e elevada. Continua, por favor. Incisivo, conciso, Pode profundo. pegar no meu carro o meu celular? Sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada. O senhor leu essa, não leu? Sim, mas não faz mal. Pode ler de novo. Tão afastada do estilo familiar, quanto das obscuridades da metafísica, multiplicando-se incessantemente, pudera até aqui ser suficiente para tudo. Entretanto, o crescimento cotidiano de suas relações e o desenvolvimento incessante do espiritismo faziam-no sentir a necessidade de associar-se a algumas ajuda inteligente e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e dos seus trabalhos. Quando deixou-nos para ir para o outro mundo melhor, recolher a sanção da missão cumprida e reunir os elementos de uma nova obra de devotamento e de sacrifício. Muito bem. Ele estava só. Nós nos chamaremos de legião. E por mais fracos e inexperientes que sejamos, temos a íntima convicção de que nos manteremos à altura da situação, se partindo dos princípios estabelecidos de uma evidência incontestável, propusermos-nos a executar, tanto quanto nos seja possível, e segundo as necessidades do momento, os projetos do futuro, que o senhor Allan Kardec propunha-se, ele próprio, a executar. Ainda que estejamos no seu caminho e que todas as boas vontades se unam no esforço comum para o progresso e a regeneração intelectual. Olha o objetivo da doutrina espírita. Una o esforço comum para o progresso e a regeneração intelectual e moral da humanidade. O espírito do grande filósofo estará conosco e nos secundará com sua poderosa influência, que ele possa suprir nossa insuficiência e que possa tornar-nos dignos do seu concurso, consagrando-nos à obra com tanto devotamento e sinceridade, pelo menos com tanta ciência e inteligência. Porque Allan Kardec tinha uma capacidade
imensa de analisar, né, com uma técnica, porque ele tinha técnica para isso, por isso ele tinha um método. Continua, Dilane. Oi? Novamente. Pode ler, Sonildo, senhor. Ele inscrevera na sua bandeira essas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos segundo seus desejos, tolerantes e solidários, e não temamos seguir seu exemplo, retornando 20 vezes aos princípios já discutidos. Apelamos para a ajuda de todos, de todas as inteligências. Tentaremos avançar com mais segurança do que com rapidez. E nossos esforços não serão infrutíferos se, como estamos persuadidos e como seremos os primeiros a dar o exemplo, cada um se propuser a fazer seu dever, colocando de lado qualquer questão pessoal para contribuir com o bem geral. Não poderíamos entrar sobre auspícios mais favoráveis na nova face que se abre para o Espiritismo, senão levando ao conhecimento de nossos leitores, num rápido esboço, o que foi em toda a sua vida o homem íntegro e honrado, o sábio inteligente e fecundo, cuja memória propagar-se-á aos séculos futuros, envolvida pela aureola dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1804, numa antiga família que distinguiu-se na magistratura e no tribunal, o senhor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu esta carreira desde a primeira juventude. Sentia ser atraído para o estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Yerdon, Suíça, tornou-se um dos discípulos mais eminentes desse célebre professor e um dos propagadores zelosos do seu sistema de educação, que exerceu uma grande influência sobre a reforma dos estudos na Alemanha e na França. Então, olha só a importância de Kardec em alguns países da Europa. Educado na escola de Pestalozzi, o grande pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o seu nome, ele adotou um pseudônimo de Allan Kardec quando começou a escrever lá o Livro dos Espíritos, né? Que ele não quis colocar o seu nome, que era muito conhecido, numa ciência nova que ele trazia. Então ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que teria sido o nome que ele tinha quando, entre os celtas, ele era um sacerdote, entre os druidas, né? Ele era um sacerdote. Se chamava, então, Allan Kardec. Aqui ela colocou o seu nascimento em 3 de outubro de 1804. Não falou do desencarne, mas ele desencarna em 31 de março
de 1869. Dotado de uma inteligência notável e atraído para o ensino pelo seu caráter e suas aptidões especiais, desde a idade de 14 anos, ensinava o que sabia àqueles colegas que tinham compreendido menos que ele. Foi nessa escola que se desenvolveram as ideias que deviam, mais tarde, colocá-lo na classe dos homens de progresso e dos livres pensadores. Nascido na religião católica, educado, porém, num país protestante, os atos de intolerância que teve que suportar sobre esse assunto fizeram-no, logo cedo, conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o pensamento de chegar à unificação das crenças, mas faltava-lhe o elemento indispensável para a solução desses problemas, desse grande problema. O Espiritismo veio mais tarde fornecer-lhe e imprimir uma direção especial aos seus trabalhos. Olha, poucos sabem disso, que ele já tinha esse ideal de unificar as crenças. Ele tinha esse ideal, ele pesquisava sobre isso, a gente não sabia disso, né? Poucos sabem disso, mas faltava ali o indispensável, o elemento indispensável para isso, que foi a doutrina espírita. E a doutrina espírita faz isso, ela unifica, ela junta, ela não espalha. Desde aquela época, né, que ele vem querendo unir. Desde garoto, desde jovem. Terminados os seus estudos, veio para a França, conhecendo a fundo a língua alemã, traduziu para o alemão diferentes obras de educação e de moral, o que é característico às obras de Fénelon, que o haviam particularmente seduzido. Então ele traduziu muita... Pô, o alemão é uma língua difícil, né? E ele traduziu muito o livro do francês para o alemão, mas ele também falava inglês, um pouco de holandês, espanhol. Então Allan Kardec era um poliglota. Vai, Adilane. Era membro de várias sociedades eruditas, entre outras da Academia Real de Arras, que no seu concurso de 1831 distinguiu-o por uma exposição notável sobre esta questão. Qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Olha, ele desenvolveu esse tema. Continua. De 1835 a 1840, fundou em sua residência, na rua de Sèvres, cursos gratuitos, onde ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Empreitada digna de elogios em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que um número reduzido de inteligências arriscava-se a entrar nesse caminho. Então veja só, ele, na sua casa, ele ensinava gratuitamente aqueles que queriam aprender, né? Química, física, anatomia comparada, astronomia. Olha a cabeça, a inteligência desse espírito. Constantemente ocupado em tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou ao mesmo tempo um método engenhoso para ensinar a contar e um quadro mnemônico de história da França, tendo como objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos marcantes e descobertas que ilustravam
cada reino. Entre suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, 1828. Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para o uso dos professores e das mães de família, 1829. Gramática francesa clássica, 1831. Manual de exames para os certificados de capacidade. Soluções resolvidas das questões e problemas de aritméticas e de geometria, 1846. Catecismo gramatical. Linguagem francesa, 1848. Programa dos cursos comuns de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ensinava do Liceu Polimartic, ditados normais dos exames da Prefeitura e da Sorbonne, acompanhados pelos ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. 1849, obra muito considerada na época de sua aparição e da qual recentemente ainda fazia-se novas edições. Olha quanta coisa ele publicou, né? Quanto trabalho no campo da educação, quantas obras no campo da educação. Por isso ele era muito conhecido e respeitado. Era de uma inteligência ímpar. E como disse, resumido, incisivo. O que é uma coisa incisiva? Incisivo é algo que corta, né? Mas aquilo que acho que ele quer dizer, penetrante, forte. Kardec era assim, conciso. Conciso é resumido. É firme. Firme. Conciso, resumido, preciso, profundo. E uma inteligência ímpar em sua época. Antes que o Espiritismo viesse popularizar o pseudônimo de Allan Kardec, ele soubera, como se vê, ilustrar-se pelos trabalhos de uma natureza completamente diferente, mas tendo como objetivo esclarecer as massas e uni-las muito mais à sua família e ao seu país. Então, antes dele adotar o pseudônimo de Allan Kardec, ou seja, antes dele conhecer o Espiritismo, ele já lutava pela família, pelo país, pela educação, pela formação do caráter. Várias obras publicadas, ele dava aula gratuita em casa. Olha o coração desse espírito. Um homem bom, um homem de bem. Esse é o Allan Kardec. Viu? Como é o nome da sua amiga? Luísa. Luísa, daqui para o ano que vem eu guardo, tá, Luísa? Está entendendo, Luísa? Quem era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o nome de Allan Kardec. Era o professor Rivail, ou Rivail, como era conhecido. Por volta de 1855, quando da manifestação dos espíritos, o senhor Allan Kardec entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno e dedicou-se principalmente a deduzir-lhes as consequências filosóficas. Vocês vejam, hoje ainda pessoas brincam com um copo, fazendo perguntas tolas a um copo. Isso Kardec viu lá em 1855 e dali tirou toda uma filosofia.
toda uma ciência, toda uma religião. O que todo mundo brincava na época, como se brinca hoje, com um compasso, com um copo, sei lá, cada um inventa uma coisa aí. O que mais que tem? Tesoura. Tá vendo como vocês fazem? Já fizeram? Tá vendo? Pois é. Então estamos quem faz isso está atrasado aí pelo menos 160 anos. Não é? Ele de tudo isso tirou uma ciência. Hoje ainda tem gente que acha que o copo é que responde. Acha que é o copo. Não pensa que tem um espírito ali movimentando. Então, em 1855, vou ler de novo esse parágrafo. Quando da manifestação dos espíritos, o senhor Allan Kardec entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno e dedicou-se, principalmente, a deduzir-lhes as consequências filosóficas. Nelas entreviu, primeiramente, o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Reconheceu na ação deste último uma das forças da natureza, cujo conhecimento devia lançar luz sobre uma multidão de problemas reputados insolúveis e compreendeu-lhes o alcance do ponto de vista religioso. Então, muitos problemas insolúveis ele trouxe solução. Essa questão dos milagres, né, o que eram os espíritos, de onde vinha, trouxe solução. Suas obras, vai Adilane. Suas obras principais sobre essa matéria são o Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, e cuja primeira edição surgiu em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, para a parte experimental e científica, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, para a parte moral, abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus, segundo o Espiritismo, agosto de 1865. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, janeiro de 1868. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Antologia Mensal. Então, o Milagre e as Predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Antologia Mensal, iniciada em 1º de janeiro de 1858. Ele começou com a Revista Espírita, que nós estudamos aqui, na quarta-feira de manhã. Começamos com o estudo da Revista Espírita. Da brincadeira que fazem com a tesoura, com o copo, com a linha, com o que mais? Com o compasso, ele tirou tudo isso. Ele fez todas essas obras. O Livro dos Espíritos, toda a parte filosófica. O Livro dos Médiuns, toda a parte experimental. O Evangelho segundo o Espiritismo, toda a parte moral. O Céu e o Inferno, que trata da justiça, da vida futura, e a Gênese, que vem tratar dos milagres. E além de tudo isso, fez uma revista mensal, a Revista Espírita. Começou em 1858 e foi até 1869. Logo depois ele desencarnou. Mensalmente ele lançava a Revista Espírita. A Revista Espírita é interessante porque o que temos aqui nas obras básicas e tem ali na Revista Espírita. E tem muita coisa que tem lá que não tem aqui.
Então, é uma fonte de consulta, e aquele que pode ler, que vai estudar, vamos estudar, né? Um conjunto aí de 12 livros. Claro. Vocês têm um estudo só na quarta-feira, né? Não tem previsão de abrir Com certeza a gente vai abrir. Mas só se eu tiver o dom da ubiquidade, estigar mais uma hora no dia. Mas a gente vai fazer isso, tá? Vamos sim mudar o horário, fazer um outro horário, quando for possível. sugestão, tá? Não tem como, num desses estudos que a gente faz, né, que a gente já participa, de repente você fazer uma abordagem, tentar colocar alguma coisa que você colocou no estudo da quarta-feira da revista espírita, dar algum exemplo, contar alguma história, Sim. até para a gente poder É. estar participando. Vamos fazer assim. Eu tenho muita curiosidade de estudar a revista espírita, mas esse horário Tem muito caso interessante na revista espírita, muito caso. Porque tudo que chegava para ele, ele analisava. E ele ia colocando ali os casos mais interessantes na revista espírita. Tem muita coisa interessante que não tem nessas obras. Fundou em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha só, li rápido, né? Fundou em Paris, no dia 1º de abril de 1858, a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quer dizer, o primeiro centro espírita no mundo foi inaugurado no dia 1º de abril de 1851. Olha aí, o dia que ele fundou a Sociedade Espírita de Paris. 1º de abril de 1851. Cujo objetivo exclusivo é o estudo de tudo que pode contribuir para o progresso dessa nova ciência. O senhor Allan Kardec defende-se com justiça de nada ter escrito sobre a influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de um caráter impassível, calmo, observou os fatos e de suas observações deduziu as leis que os regem. O primeiro deu-lhe a teoria e com ele formou um corpo metódico e regular. Pô, da dança das cadeiras, tirar todas essas obras, Tem que ser tem que ter cabeça, né? tem que ser cabeça. Então, se você botar um livro do lado do outro, a revista espírita dá um compêndio assim de páginas. Mas as obras básicas que você tem, demonstrando que os fatos falsamente qualificados de sobrenaturais estão submetidos a leis, fê-los entrar na ordem dos fenômenos da natureza e destruiu assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Ele destruiu o maravilhoso, o milagre, a superstição. Foi ele, foi Allan Kardec. E vocês acham que isso é fácil? É fácil para a gente hoje, lendo o que ele já escreveu. Ele começou do zero. Lembrem, nunca esqueça disso. Ele começou do zero. Por que o copo se mexe para lá e para cá? Por quê? Copo não tem cérebro, no caso era mesa. Mesa não tem cérebro, mas o princípio é o mesmo. O que faz isso? O que faz isso? Ele começou daí. Zero. Ele não sabia de nada do mundo espiritual. 4.568 páginas. A revista espírita? 4.568 páginas. A revista espírita. Olha quanta coisa que ele escreveu desse movimento aqui, ó. Desse movimento aqui, ele foi para a psicografia. E da psicografia escreveu tudo isso. Viu os fenômenos, analisou a mediunidade, né? Principalmente a psicografia. Tinha uma médium sonâmbula
que ele usou muito aquela médium, depois enlouqueceu. Vai, Adilane, vai no próximo parágrafo. Né? Durante os primeiros anos em que estiveram em questão os fenômenos espíritas, essas manifestações foram muito mais um objeto de curiosidade do que assunto para meditações sérias. Todo mundo brincava, todo mundo queria ver, curiosidade. Chega na escola, você que é novinha, aí tem um grupo de colegas sua lá brincando com o copo mexendo. Você não vai ter curiosidade? Tem medo? Mas as manifestações eram tantas, que todo mundo começou a ver aquilo. Eram muitas. Ia nos salões, nas festas, a mesa começava a se mexer para lá e para cá. Foi uma febre. O mundo espiritual, o mundo invisível, invadindo o mundo material. Chegou a hora, chegou o momento para despertar no homem valores que até então ele não dava devida atenção. Valores do espírito, valores espirituais. Continua. O Livro dos Espíritos fez encarar a coisa sobre um aspecto completamente diferente. Então abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e reuniu-se a um corpo de doutrina que abarcava todas as questões que interessam à humanidade. Todas as questões que interessam à humanidade. Da aparição do livro O Livro dos Espíritos, data a verdadeira fundação do Espiritismo, que até então apenas possuía elementos esparsos, sem coordenação, e cujo alcance não pudera ser compreendido por todo mundo. A partir desse momento também, a doutrina chamou a atenção dos homens sérios e empreendeu um desenvolvimento rápido. Em poucos anos, essas ideias encontraram numerosas adesões em todas as camadas da sociedade e em todos os países. Este sucesso sem precedente deveu-se, sem dúvida, às simpatias que essas ideias encontraram, mas deveu-se também, em grande parte, à clareza, que é uma das características distintivas dos escritos de Allan Kardec. A clareza de tudo. Abstendo-se das fórmulas abstratas da metafísica, o autor soube fazer-se ler sem fadiga. Condição essencial para a vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos de controvérsia, sua argumentação, de uma lógica firme, oferece pouco espaço à refutação e predispõe à convicção. O que é refutar uma ideia? É você ir contra uma ideia. Então ele estudou profundamente, porque foram muitos os detratores e ele respondia a todos. Então tem que ler, tem que se dedicar. Ele chegava a dormir de cansado, lendo, estudando, madrugada dentro. E a sua esposa sempre o apoiando. A gente não pode esquecer da valorosa Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec. As provas materiais que dá o Espiritismo da existência da alma e da vida futura tendem à destruição das ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina e que decorre do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos, e nos últimos tempos por Jean Renaud, Charles Fourier, Eugène Sue e outros. Mas permanecia em estado de hipótese e de sistema, enquanto que o Espiritismo demonstra-lhe a realidade
e prova que é um dos atributos essenciais da humanidade. Desse princípio decorre a solução de todas as anomalias aparentes da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais. O homem sabe desse modo de onde vem, para onde vai, para que fim está na terra e por que aí sofre. É claro, somente a reencarnação explica as nossas diferenças, somente a reencarnação. E ele estudou com profundidade a reencarnação, que para muitos era uma hipótese. Na verdade, as ideias espíritas, elas sempre existiram desde que o mundo é mundo, porque ela está na lei da natureza. Então, a imortalidade da alma é uma ideia espírita. Não foram os espíritos que criaram essa ideia com o lançamento do Livro dos Espíritos. Ela sempre existiu. Tanto que a igreja sabia que a morte não existia. Só que para a igreja ia para o céu ou ia para o inferno. Ou para o limbo, ou para o umbral, não, como é que é? Ou para o purgatório. Para os protestantes, ou ia para o céu ou ia para o inferno. Então essa ideia sempre existiu. A ideia da pluralidade dos mundos habitados. O próprio Jesus falou, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Isso ele não aprofundou. Kardec aprofundou isso com os espíritos. A unicidade de Deus sempre existiu. Ele traz mais uma compreensão, porque Deus não dá para definir, mas traz mais uma compreensão sobre Deus. Jesus dizia que Deus era Pai. E os Espíritos dizem que Deus, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A comunicabilidade sempre existiu. Os homens falarem com os Espíritos, os vivos falarem com os mortos. Mortos entre aspas. Kardec desenvolveu tudo isso nessas obras. Essa relação do mundo espiritual com o mundo material, tudo foi estudado e aprofundado. Ah, sim, como loucos, né? Antes, pertinho ali, muitos foram para a fogueira, foram mortos pela Inquisição, como bruxos, como bruxas. Muitos foram, não é, Dilane? As ideias inatas explicam-se pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores. A marcha dos povos e da humanidade pelos homens de antigamente que revivem depois de ter progredido. As simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores, essas relações que religam a grande família humana de toda a época, têm como base as mesmas leis da natureza. Eu sempre repito aqui, mas como é o nome da sua colega? Luísa. A gente não tem que ter medo de espírito. Os espíritos são pessoas, gente sem corpo. Nós somos espíritos. Eu sou um espírito. Você está com medo de mim? Não. Então por que você teria medo de mim se eu morresse? Mas se você visse, se você me visse, você ia me ver eu morto desse jeito. Aqui nós chamamos o altivo, a Lurdinha, a Elvira, seriam os guias da casa. Se você visse esses espíritos aqui, você ia ver como gente, com roupa, com cabelo, com olho, com boca, com nariz, igualzinho a gente. Eles têm um corpo, só não é um corpo físico também, só que é uma matéria mais sutil, matéria quintessenciada, mas tem um corpo que é semelhante a esse aqui é físico, grosseiro, eles têm um corpo mais sutil. Espírito anda vestido, você não vai ver espírito pelado, é um espírito com roupa, normal. Então ele trouxe tudo isso
à tona, mostrando a realidade do mundo espiritual, a realidade e a naturalidade, dizendo que o mundo espiritual é a continuidade do mundo material. Morrer é assim, vamos supor que eu saio daqui com uma placa escrito vivo, estou com uma placa dizendo que estou vivo. Quando eu passo naquela porta ali, viro a placa morto, meu corpo cai no chão, eu vou continuar andando. E quem me visse, ia ver eu saindo do corpo, sair andando. Porque eu não sou corpo, eu uso o corpo. Você, esse casaco que você está usando aí, como é que é o nome disso aqui? Casaco, né? Tem outro nome? Casaco? Hã? Paletó? Poletom. Você é moletom? Você está usando moletom. Daqui a pouco você vai tirar ele. Você vai dormir com o moletom que você está aí? Não. Você vai botar uma outra roupa e vai dormir. Mas você não é o moletom. Eu não sou o corpo físico. Uma hora eu vou tirar essa roupa e vou continuar vivendo, porque não existe a morte. E ele mostrou tudo isso com clareza. O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente está aqui? Olha só, nessa altura do campeonato, ela não sabe o que está fazendo aqui. A gente não aprende de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que está fazendo aqui. Por que a gente reencarnou? Qual o objetivo da vida? O progresso, não é? O progresso. A gente está aqui para progredir. A gente está aqui para pagar? Não, a gente está para progredir. Mas a gente tem dívidas a acertar? Tem. Porque as vidas sucessivas nos fez errar muito. Acertamos, mas erramos também. Então temos coisas para acertar. Mas o objetivo da vida é o progresso. E no corpo a gente progride mais rápido. Alguém já teve culpa? Já se sentiram culpadas, vocês? Sempre sentiu culpa. Imagine se lembrasse de 300 anos atrás. Com a culpa. Ia ser difícil a gente caminhar. Imagine, eu estou falando aqui para vocês, conversando, falando da doutrina espírita, vocês gostam de mim, não gostam? Gostam, eu sei que vocês gostam. Mas se vocês me vissem um assassino, se vocês me vissem um déspota, se vocês me vissem, eu sou tudo isso, viu? Eu fui tudo isso. Se vocês me vissem assassinando um parente de vocês, ou assassinando vocês mesmos, como é que vocês iam se sentir? Vocês iam gostar de mim? Não. Pois esse cara agora está dando uma de bonzinho. Eu te conheço seu passado. Olha quanta dificuldade que a gente teria para progredir. Quanta dificuldade a gente teria para perdoar. Quanta dificuldade a gente teria para amar. Porque Jesus recomendou o amor aos inimigos. Amar o bebezinho que está no colo ali da mamãe é fácil. Agora, se ela visse nesse bebê bonitinho, um espírito imortal, que traz as suas dores, as suas marcas, e que não fosse um espírito amigo, ia ser difícil ela dar o seio. Então a reencarnação é uma lei, que um dia toda a humanidade vai entender. Olha, faltou um pedacinho, a gente vai parar aqui na página 24, só faltou a 25. E semana que vem a gente termina esse pedaço, tá? E vamos, porque a gente tem que encerrar, porque temos um outro estudo. Quem nos ouve de casa, a gente vai parar aqui 5 minutinhos e recomeçar com o Livro dos Espíritos. Vamos à nossa prece e a Dilane vai lá para o estudo do Evangelho. Quer fazer a prece, Dilane? Cadê a tua mão? Está melhorando já. Amado Jesus, terminamos o nosso estudo hoje. Estamos compreendendo, entendendo um pouco da personalidade que animou esse espírito bondoso. O nosso irmão Allan Kardec, o nosso mestre.
Agradecemos a Ele por tudo que Ele fez. E agradecemos a casa, agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui estudando. Estimula-nos sempre a estudar para melhor compreender a vida. Conduza o nosso pensamento e o nosso coração. Abençoe a nossa casa, abençoe o nosso esforço. Em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor. Em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje, em torno de obras póstumas. Que assim seja.